Olá, como vai? Mais um programa que estamos aqui reunidos. E estamos reunidos em nome do Mestre Jesus. Vamos começar com a leitura de um capítulo do livro As Coisas da Vida e do Espírito. Capítulo 50. Como despertar. O sol já raiou e a noite das dores foi embora. Levanta-te. A luz te convida para despertar. A fonte de amor já está jorrando sobre ti. Não desista. Levanta-se e segue com a paz que te chama para assumir a tua vida. Deus é o Criador de todo o universo, fonte inesgotável de amor e inteligência suprema. Pode-se passar pelas dores que for, pelos maiores sofrimentos. No entanto, quando nos reconhecemos filhos de Deus e suplicarmos pelo socorro, este sempre virá ao nosso encontro. Só passamos pelos dissabores, pelas provas amargas, pelas nossas próprias ignorâncias. Jesus nos disse que quando um filho pede um pão, seu pai não lhe dá uma pedra. Quando um filho pede um peixe, seu pai não lhe dá uma serpente, que dirá o Pai Celestial. Não podemos pensar que a vida se resume do berço ao túmulo. Somos parte de Deus e, sendo assim, somos infinitos. Nascemos e morremos inúmeras vezes porque temos a necessidade de nos resgatarmos. Quando observamos semelhantes cegos, moucos, mudos, paralíticos, amputados, cancerosos, e ficamos pensando e questionando como Deus, com letra maiúscula mesmo, permite isso com seus filhos, justamente pela justiça. Jesus nos ensinou: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Assumindo as nossas vidas, nós carregaremos os nossos fardos, estaremos rumo à luz solar. O que nos dará segurança para seguirmos confiante é o conhecimento. Precisamos estudar o Espiritismo, a terceira revelação, o Consolador. Leia o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo e depois procure as outras obras. Você irá pasmar com tantos entendimentos lógicos. Então vamos refletir a respeito da leitura. Quanto mais conhecimento tivermos, mais a gente se auto-ilumina. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é um processo natural, que é do cotidiano. A gente, todos os dias, nós matamos muitas coisas. Juntamos coisas mortas para podermos viver a vida. A cozinheira, por exemplo, enche as mãos de sementes variadas para matá-las. Feijão, o milho, por exemplo. Também os vegetais, os legumes, elementos vivos que irão morrendo com o cozimento. Coisas da vida. A passadeira passa a roupa e vai matando os micróbios que porventura vêm a ter na roupa. O engenheiro, o arquiteto, mata uma série de plantas, uma série de vidas para edificar. Então, isso é um processo que vai acontecendo tão naturalmente na vida e a gente vai passando despercebido. Como várias questões que a gente deveria prestar mais atenção e a gente titubeia, vacila. Como disse o Mestre Jesus, não tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então, a gente mata e faz morrer num processo não tão natural.
acaba por vulgarizar. E eu não vou aqui nem falar das matanças que praticamos para nos alimentarmos, como o boi, a vaca, os suínos, os frangos, dentre outros tantos animais que a gente leva para a nossa mesa. A morte, constantemente a morte. E se a gente falar de nós, seres humanos, por quê que a morte, então, do ser humano apavora tanto? É um processo natural. Quando a gente, já no primeiro minuto que a gente nasce, já começa a entrar no processo constante e infindável da morte. E a gente mata milhões de células por dia, milhares de células por minuto. Agora, a gente talvez se emocione, sinta muita dor com esse processo da morte do ser humano por ignorância. Porque a gente se enclausura num processo que, às vezes, sabendo alguma coisa, não quer aceitar. Não quer aceitar o que é a verdade. A morte, a nossa, não existe. Existe a morte do corpo, como acabei de citar aqui, a gente mata diariamente e às vezes até por minuto milhares de células. E é corpo, é parte do corpo. Você imagina ao tomar banho, quantas células nós estamos tirando, células mortas, que escorrem ralo abaixo. Processo natural. Agora, nós perguntamos para onde nós iremos, nós os espíritos, de que forma se dá esse processo da morte. E aí é que fica mais interessante a nossa conversa que envolve as coisas da vida e do espírito. Pergunta de número 134 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais o que é a alma. E eles respondem que é o espírito encarnado. Ou seja, a nossa vida, a verdadeira vida, é a vida estando desencarnado. O que é estar desencarnado? É um corpo que está sem a alma. É um entendimento lógico. Nós vamos ver na pergunta de número 76 do Livro dos Espíritos, o que é o espírito? É seres da criação, seres inteligentes da criação, ou seja, nós como parte de Deus. Então, o Livro dos Espíritos vai nos orientando e fechando as questões para que fique fácil o nosso entendimento. Nós, todos nós, criaturas do Criador, vivendo no mundo espiritual. Mas como há uma necessidade de passarmos por provas, tal qual o aluno que vai estudando na escola e chega um determinado momento que ele vai passar por provas. Então, a gente vai se acoplar. A gente quem? A gente, os espíritos, nós iremos nos acoplarmos a um corpo.
É um processo interessante para nós estudarmos, e eu te convido para conhecer a doutrina espírita, saber como que se dá esse processo, desde lá, da concepção, do encontro do espermatozoide, do ovo, para haver essas transformações, e como que o espírito já começa a fazer essa ligação dele com esse corpo. Existe um processo antes? Existe um processo antes na espiritualidade, quando nós nos preparamos para reencarnarmos. Quem serão os nossos pais? Quem é que nós, há muitos anos, 30, 40, 50, 60 anos antes, estivemos pedindo, tentando encontrar os nossos pais terrenos, que irão nos receber, para que eles, aceitando, passem então a reencarnar, preencher esse mesmo processo de espírito e corpo, para se tornarem jovens, adultos, terem a relação, uma relação sexual, haver a concepção, e nós, neste processo que pedimos para os nossos pais nos aceitar, irmos nos preparando para podermos reencarnar. Quando a gente fala reencarnar ou encarnar, é que encarnar é uma vez, encarnar, entrar na carne. Reencarnar é quando a gente volta, quando a gente reencarna. E esse é o processo natural, o processo da reencarnação, que muita gente não consegue entender, pensa que como é que vai o espírito habitar o corpo. Isso seria a ressurreição, o mesmo corpo. E isso acaba com a lei da física, isso acaba com as próprias leis de Deus, o que seria impossível. Não se o espírito não volta para habitar o mesmo corpo. É um corpo novo, é uma formação de um corpo. O espírito não, esse já é existente. O espírito vai e vem, vai para o mundo espiritual, para a verdadeira casa, e volta para a gente reparar nas nossas faltas, para a gente ir cumprindo com o nosso processo de evolução. Então, é necessário entender que o processo morte é um processo natural, que a gente convive diariamente com isso, e que quando a gente esbarra com a gente mesmo, o processo continua sendo natural. E a gente vai falar dessas percepções mais detalhadas daqui a pouco, depois do intervalo comercial. É rápido, já já a gente volta. Pensou no seu seminovo perfeito com IPVA pago, bônus de R$2.000 na troca e uma parcela grátis? Pensou Unidas Seminovos. Acesse seminovos.unidas.com.br. Unidas Seminovos, seu seminovo perfeito está aqui. O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis, serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade também é a gente dizendo para você, muito obrigado. Você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso.
Quando você acredita na força do seu comércio, tudo se transforma. O seu produto quer ser visto nessa fase. Você precisa ser lembrado. Lojista, prepare sua loja, abasteça seu estoque. Coisas boas estão por vir. Atraia seu público-alvo e faça a renda girar. Pois onde circula a renda, existe vida. Invista no que você tem de melhor e descubra o poder da comunicação. CDL, com você, o comércio é mais forte. O mês dos pais na Drogaria Luciana está com ofertas imperdíveis. Desodorante Giovanna Baby Man de R$ 15,90 por R$ 12,90. Sabonete líquido Protex de R$ 13,90 por R$ 9,90. Creme de barbear Bozano de R$ 10,90 por R$ 6,90. Suplemento Vigora Plus de R$ 28,90 por R$ 20,90. Venha conferir essas e muitas outras ofertas para presentear o seu melhor amigo. Drogaria Luciana, cuidando de você. Hotel Fazenda Primavera. Desfrute de muito conforto, lazer e tranquilidade. Localizado na Serra Tapirapuã, o Hotel Fazenda Primavera dispõe de apartamentos confortáveis, suítes, salões de eventos, áreas de lazer, lago para pesca esportiva, piscinas artificiais e naturais, contando com uma completa vista fria e comida caseira típica da região. O natural e o moderno ocupando o mesmo espaço. Hotel Fazenda Primavera. O paraíso é aqui. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Olá, já estamos de volta. Foi bem rápido. Então, nós estávamos conversando a respeito de um processo natural, a respeito da morte. Veja que o livro dos Espíritos, quantas coisas ele nos traz de interessante, esclarecedoras e consoladoras. Entendermos que a morte já não existe mais, que eu já não perdi o meu pai, que eu não perdi minha mãe, que eu não perdi meu irmão, que eu não perdi meu filho. Isso é libertador, isso é consolador. A gente compreender que é um estágio. É como se eles tivessem viajado para um outro país, para um outro estado, estão aqui pertinho, estão aqui no Brasil mesmo. Ou que eles estão consertando a antena do telhado para a gente ver melhor a vida. Simples, fácil de entender. Agora, a vida humana, o ser humano, esse que é composto de água, carne e ossos. Para esclarecer de uma forma bem, numa síntese, que é assim simples: água, carne e ossos. Então, e o espírito? O espírito, não temos ainda uma definição, o nosso vocabulário se torna pobre para expressarmos em relação à matéria espiritual. Poderíamos criar uma ideia como energia. Você se encostar num fio eletrificado, você leva um choque, mas não viu sair nada do fio. Você sentiu a energia. Então, o espírito, a energia. E para moldar, para criar esse invólucro do espírito, nós temos o perispírito, que é também formado de uma matéria menos densa e que liga o espírito à matéria, ao ser humano. E é só isso? Só tem essa? Não, ainda tem mais. Ainda tem o duplo etérico, que são camadas essas de energias.
Você, telespectador, já deve ter ouvido falar nos chakras, que são os pontos de energias que nós temos, e que se você ver matéria específica, procurar, se tornou popular dar um Google, né? Procurar nesses sites a respeito dos chakras, você irá vendo vários cones girando dentro de um cone maior. E aí você vai começando a compreender esses pontos de energia, aonde nós estamos ligados. Então, quando a gente desencarna, nós vamos nos encontrarmos com os nossos afins. E aquela pessoa que eu sempre tive saudade, que eu gosto muito, eu vou encontrar de imediato? Depende do seu grau de evolução. Às vezes, você pensa que gostaria de encontrar, às vezes você pode levar um choque e até, aspas, desmaiar como espírito, ou seja, se entrar num estado de inércia, de letargia espiritual e poderá ser até hospitalizado nos hospitais da espiritualidade. Porque lá, nessa outra dimensão, a gente vive igualzinho aqui. São todas as coisas. Nós vamos encontrar árvores, águas, lagos, rios. Vamos encontrar outros seres iguais a gente, porque o perispírito, ele tem esse formato, ele plasma esse formato que a gente tem. Muitas das vezes, você vai encontrar isso na doutrina dos espíritos, vai encontrar no livro dos espíritos, que muitas das vezes o espírito se apresenta, embora sem necessidade, mas ele vai se apresentar de óculos para se fazer reconhecido. Porque criou-se essa caricatura da pessoa. Você imagina falar de, vamos supor, alguém da história brasileira, Dom Pedro I, você vai ver ele de bigode, de barba, você vai ver Tiradentes. Como é que você identificaria Tiradentes se tivesse que enxergar ele espiritualmente? Ele plasmaria com aquela barba comprida e tal, com aquela túnica, com aquela vestimenta, característico de que a gente já estuda isso há dezenas e dezenas de anos. Então, o perispírito plasma um formato que a gente conhece. A gente vai ver também que na espiritualidade vai remoçando. A gente vai remoçando, vai se tornando mais jovem, porque ninguém desencarna idoso, bem debilitado e fica assim para sempre. A gente vai se fortalecendo, vai rejuvenescendo. E como que tem, então, por exemplo, preto velho? É verdade que tem preto velho? É o que eu acabei de falar. Plasmar preto velho é uma expressão de um espírito que morou conosco, sendo um negro, que já havia sofrido muito, muitas das vezes havia sido escravo, e que ficou negro, de barbas brancas, com roupas simples, curvado pelo trabalho, muitas das vezes segurando numa pequena haste de madeira. Então, para se apresentar como este estereótipo que a gente conhece, plasmaria para nós nos identificarmos. Nós temos afinidade hoje com o preto velho, com aquela entidade, com aquele espírito, é como nós iremos vê-lo. Está percebendo que não é difícil o entendimento?
Está percebendo que os filmes que você vê nesses hoje infinitos números de canais por aí, essas ficções, elas representam a verdade? Você precisa ler um pouco mais, estudar um pouco mais e compreender que você, às vezes, está dando atenção, acreditando mais na ficção do que na realidade. O que de fato acontece, o que de fato é da nossa vida, de encarnados e desencarnados. Então, a gente pense o seguinte: a gente morre todo dia. Como assim a gente morre? Porque morrer é desacoplar da matéria, do corpo, quando nós estamos dormindo, quando estamos em sono, e a psicologia fala em relação a um sono zen, a um sono do primeiro estágio, do segundo. Quando a gente está em sono profundo, nós estamos desacoplados do corpo, ligados por fios prateados. Você já deve ter ouvido falar isso. E quando só há morte, quando há esse desligamento total, quando não há mais essa ligação do princípio vital com a matéria, aí haverá a morte, o espírito se desliga. Quem é que vem ao nosso encontro, vem nos buscar? Nós ficaremos desamparados? Sairemos dali do corpo fingindo que estamos acordando numa bela manhã e sairemos andando? Depende do teu conhecimento. Depende do que você está em mente. Por isso, nós já temos aconselhado aqui no programa, inclusive por várias vezes, faça prece de manhã cedo, pedindo a Deus para que proteja o teu dia. Faça prece à noite antes de dormir para que Deus, os benfeitores da espiritualidade, esses emissários de Deus, o teu anjo guardião, venha ao teu encontro nesse teu sono, para que te guarde, te proteja. Se você desencarnar, você, como filho de Deus, acabamos de ler aqui o capítulo número 50 do livro As Coisas da Vida e do Espírito, aquele que pede ao Pai, ao nosso Pai, marido da nossa mãe, um peixe, ele não nos dá uma pedra, então que dirá ao Pai Celestial, como nos disse Jesus? Então, se você está pedindo proteção a Deus, que te encaminhe, que te guarde, Ele irá te encaminhar, irá te guardar. Você não está desamparado. Por isso a gente dizer, fique ligado constantemente com a vida divina, com o mundo de Deus. E você vai aprender, vai criar mundos de vidas melhores, vai perceber essa coisa sutil, vai entender sem desespero a respeito da morte, que a morte não existe. Infelizes são aqueles nossos irmãos que acreditam que suicidando põe fim à vida e acabam seus problemas. Na verdade, eles estão desesperançosos. É necessário conversar conosco, comigo, com você, que agora já sabe que a morte não existe, para poder orientá-los de que isso agravaria mais a pena. Então, pense isso a respeito, leia mais, leia sobre as coisas da vida e do espírito, procure a doutrina espírita para se instruir. E nessa oportunidade em que a gente encerra o programa, eu rogo ao Mestre Jesus para que nos ampare, para que nos dê força. Que os benfeitores da espiritualidade, o nosso anjo guardião, esteja conosco, nos intuindo. Que a gente possa viver melhor e olhando o nosso próximo. Fora da caridade não há salvação. Então, querido amigo, que Jesus te abençoe. Muita paz.